Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal, que é um canal de educação financeira. E agora a gente segue para mais um estudo, mais um guia de investidor inteligente. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito legal e interessante, criptomoedas. Muitas pessoas falam, alguns até investem sem entender. Agora a gente vai entender fundamentos. São conceitos muito importantes para você aprender, para você começar a investir com mais segurança nesse universo das criptomoedas. Então, quero que você fique aqui comigo. Se você conhece alguém que gosta desse assunto, que precisa aprender sobre criptomoedas, sobre investimentos, pega aí agora, compartilha esse vídeo para mais pessoas, dá aquela curtida, porque isso precisa chegar a mais pessoas. Se é interessante para você, me ajuda apenas curtindo aí, compartilhando, e eu tenho certeza que você vai gostar para que esse conteúdo também possa trazer mais clareza para você sobre criptomoedas. Vamos então, acompanhe comigo esse guia, seguindo aqui o nosso guia de investidor. E o que é? Vamos conceituar o que é a questão das criptomoedas? É mais do que moedas digitais, é um conceito disruptivo, é um novo mercado, é uma forma diferente, descentralizada. Então isso é muito importante você entender. Essa não é mais uma forma de poder investir no mercado tradicional, não é algo que os bancos emitem, por mais que os bancos aí dos países querem também emitir as suas criptomoedas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, por exemplo, se você aí quiser criar uma criptomoeda, você pode estudar e criar a sua criptomoeda totalmente gratuita. Então é um conceito descentralizado e a gente vai conhecer e se aprofundar um pouquinho mais. Então se você está gostando, está achando interessante, mais uma vez te peço, curta e compartilhe para que isso chegue a mais pessoas, tá bom? Vamos seguir aqui então com esse nosso guia para você se interessar e aprofundar mais nesse conhecimento. A definição, né? São ativos digitais descentralizados, como eu disse, né? Essas criptomoedas, não tem ninguém ali controlando, por mais que exista a criptografia para validar essas criptomoedas, e a blockchain, que a gente vai entender o que é como se fosse um grande rastreador certificando que essas criptomoedas elas têm lastro, né? Então, são dois conceitos aqui, criptografia e blockchain, bem interessante que você vai aprender nesse mundo das criptomoedas no guia de investidor inteligente que a gente tem aqui. Tem outros aí no nosso canal que você pode assistir também. Vamos lá, seguindo aqui para a gente avançar, o que é blockchain? O que é? Você já ouviu falar sobre isso, entende o conceito? O que é? Um registro digital público e imutável. Ou seja, presta atenção aqui, toda criptomoeda, ela na blockchain, ela tem um registro, uma identidade. É igual você aí, quando você coloca as suas digitais, ela é única. Ninguém tem a sua digital. Cada criptomoeda também na blockchain tem a sua digital única. Isso dá uma segurança e certifica que as suas criptomoedas, alguém vai pegar lá e poder negociar elas para você. Não, elas são únicas, imutáveis pela blockchain. Então, quando você for investir em uma criptomoeda, veja se dos fundamentos dela, ela está também na blockchain. Seguindo aqui, mais uma dos conceitos que nós trazemos e colocamos para você, a questão da criptografia. O que é? Preste atenção aqui, ó. Criptografia é um sistema de codificação de informação para quem só tem a chave certa. Basicamente é o seguinte, se você comprou a criptomoeda e ela tem a criptografia, ela é criptografada, só você com acesso, seja na sua corretora, ou seja pela sua carteira digital, consegue acessar e fazer transações. Isso é mais uma segurança e mais uma ideia disruptiva que as criptomoedas trouxe. Então você, quando for fazer qualquer investimento em criptomoeda, você precisa ver se ela é criptografada. Existem, inclusive, criptomoedas que elas são válidas ou são valiosas por causa da criptografia. Ela que faz a criptografia de várias outras criptomoedas. Olha que interessante. Isso é muito legal. Então se aprofunde nisso para você ter segurança quando investir. Seguindo aqui, mais conceitos sobre as criptomoedas, quais são as vantagens? Né? Por que eu vou deixar de investir na poupança? Por que eu vou deixar de investir na bolsa de valores, em renda fixa e passar a investir em criptomoeda? Vamos lá para ver as vantagens. Primeiro, descentralização. Não existe os governos regulamentando como que funciona, né? E por isso ela se torna, quando ela tem fundamentos muito valiosos, né? Segurança. Se você está numa boa corretora, se ela é criptografada, se ela está na blockchain, ela é uma criptomoeda muito segura. Ninguém vai conseguir, talvez, tirar ela de você. Lógico que nós vivemos num mundo virtual aí para essas criptomoedas e existem os hackers, então é muito importante, presta atenção nessa dica aqui. Quando você
investir em criptomoedas, se é um valor alto, né? São corretoras aí que não são confiáveis, tem a sua carteira física. Depois você pode aprofundar sobre esse contexto aí também de carteira física para criptomoedas. E por fim, é um acesso global. Você consegue comprar qualquer criptomoeda de qualquer lugar do mundo de forma fácil, descentralizado, porque não tem ali governos ou empresas regulando a questão das criptomoedas. Quando eu falo regular, não é que é ilegal, é de regulação para manter os valores conforme os padrões que o governo estabelece ali, ok? Aprofunde sobre esse assunto que é importante você entender esse contexto. E a gente segue aqui falando sobre esse assunto para você ficar bem atento e agora a gente vai falar sobre os riscos. Lógico, tudo que é de investimento no mercado e aqui para a criptomoeda existem riscos também e você precisa aprender. O risco é que existe uma alta volatilidade, né? Os preços eles mudam constantemente. Vou dar um exemplo. Quando você coloca o dinheiro na poupança, que eu nem digo que é um investimento, inclusive se você quer aprender a investir de verdade, você pode me chamar, eu vou deixar aqui o link na descrição também para você fazer a minha consultoria e aprender a investir de verdade, sair, furar essa bolha aí de poupança, de produtos que todo mundo conhece e rentabiliza muito pouco, tá bom? Mas você precisa fazer isso com quem entende e de forma segura. Agora, seguindo aqui, falando sobre as criptomoedas, existe o risco da volatilidade. Então, até o próprio, vou usar o exemplo do Bitcoin, que talvez é a criptomoeda, se não a mais conhecida, ela tem uma volatilidade diária, por hora, por minutos, enfim, muda a todo instante. Então, isso é uma coisa que você precisa ficar muito atento. E, por fim, ela não tem regulamentação. Lembre que eu disse que ela é descentralizada? Então, por exemplo, se você não entende os fundamentos, você pode comprar uma criptomoeda, como eu estou falando aqui, e ela está numa ascendência para valorizar bastante, se valorizar e de repente, em poucas horas, ela pode sumir, deixar de ter nenhum valor, como já aconteceu em várias outras criptomoedas. Então, muita atenção, só entre com muito conhecimento, com fundamentos para você não perder dinheiro, tá bom? E se precisar de ajuda, você pode contar comigo aqui para você investir de forma inteligente, ok? Então vamos seguir aqui falando sobre mais aspectos das criptomoedas. Eu quero falar para você na prática e como você coloca essas informações em prática para poder investir. Investir em cripto é como entrar em um novo mercado, um novo mundo financeiro. Você precisa de muito conhecimento e atenção. Para você entrar no mundo das criptomoedas, tem gente que, por exemplo, às vezes vende um carro, vende algum bem e vai lá e coloca tudo em criptomoeda para tirar amanhã ou depois, quer fazer uma transação rápida para enriquecer rápido. Eu já até falei em outros vídeos que não existe forma de enriquecimento rápido, tá? Não existe, a não ser de forma ilícita, que não é o seu caso, você não vai fazer isso. Então, muito cuidado. Então, para você investir em criptomoeda, você não pode investir talvez todo o seu patrimônio ou de forma como eu citei o exemplo agora. Comece investindo pouco valor para entender e vai você aprofundando em conhecimento e entendendo para esse universo como funciona os rendimentos e, logicamente, essa volatilidade. Então, fique atento a isso aí. Vamos lá, seguindo para a gente ter bastante conteúdo sobre essa questão das criptomoedas. Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida, como eu disse aqui, e a criptomoeda talvez de maior valor agregado, talvez não, é a de maior valor agregado e que as pessoas mais conhecem de ouvir falar e que as pessoas mais estudam, e eu acredito que é a que tem os fundamentos mais sólidos e a perspectiva de valorização maior. Né? E você precisa estudar aí sobre ciclos do Bitcoin, sobre os halves. Olha, eu estou falando coisa aqui que nem vai dar tempo de falar, porque é muito conhecimento para você poder investir nesse universo. E se você não fizer isso, você vai perder dinheiro, pode ter certeza, tá bom? Então ela é a primeira moeda conhecida aí, ou a criptomoeda mais conhecida, e as pessoas nem sabem de fato quem é o seu verdadeiro criador, tem um nome aí que se associam a ela, mas de fato é muito conhecida e os fundamentos são muito sólidos do Bitcoin. Seguindo aqui, nós vamos falar também sobre as vantagens, né, no caso do Bitcoin aí. Ela tem uma oferta limitada, só 21 milhões de unidades. Isso é muito interessante porque, por exemplo, quando você cria uma criptomoeda, e a maioria delas são assim, elas são ilimitadas. E como ela é ilimitada, à medida que você pode gerar mais criptomoedas, ela pode também não gerar valor agregado. E isso
acaba fazendo com que, ou fizeram com que muitas criptomoedas sumissem, perdessem o valor, né? No caso do Bitcoin, ela tem 21 milhões e é lastreado, ela está na blockchain, ela é criptografada e de tempo em tempo existe, a gente chama de mineração. Mais criptomoedas vão saindo do mercado e aí o valor dela tende a crescer, tá bom? Inclusive, governos sabem disso e estão colocando a reserva deles em Bitcoin também. Fique atento e estude mais sobre isso. É uma aceitação global e ela tem a segurança, como eu disse aqui, da blockchain que é descentralizada. Vamos lá, avante estudando mais. Agora tem os riscos, né? Não é porque ela é maravilhosa, linda, ela teve uma evolução estratosférica nos últimos anos, que ela não tem risco. Tem risco sim. Quer um exemplo? Antes da gente listar aqui, eu estou falando da alta volatilidade. Nos últimos meses, por exemplo, o Bitcoin ele ficou entre 89 mil dólares a 119, 120 mil dólares. Olha quanta volatilidade. Imagina isso, e eu estou falando em dólar, você vai lá e coloca o seu dinheirinho que você ia tirar amanhã ou daqui 30 dias, ou você precisava da valorização, mas essa volatilidade não permitiu que você tivesse retorno, porque você investiu sem conhecimento, sem informação e acabou perdendo dinheiro e você acha que o problema é o Bitcoin e são as criptomoedas. O problema é você que não tem conhecimento, tá bom? Mas aqui você adquire e pode ficar à frente de muita gente. Seguindo, ela não gera uma renda passiva. Você não tem despesa por ter Bitcoin, né? Você pode perder valor por não entender como funciona o processo, os ciclos e como investir. Mas você não tem despesa com nenhum investimento, especialmente com criptomoedas, né? E ela também você tem que tomar um cuidado que pode ser usada como golpes. Corretoras que você não conhece, que não é de confiança, ou seja, ter a sua criptomoeda hackeada, o Bitcoin hackeado, porque também você não tem a carteira física ou é uma agência que não tem a proteção necessária das suas criptomoedas. Então, esses são aí os riscos. Agora, seguindo aqui, a gente vai ver como utilizar ele na prática, né? Imagine que você comprou um Bitcoin lá em 2015, era R$ 1.000, eu coloquei em reais. Em 2021, esse Bitcoin chegou a valer mais de R$ 300. Porém, em 2022, ele caiu para R$ 100 mil. Olha que volatilidade. Investir em Bitcoin exige visão de longo prazo. As pessoas que mais rentabilizaram no Bitcoin são pessoas que investiram pensando a longo prazo. Na verdade, esse é um conceito que toda pessoa, quando entrasse no mercado de investimentos, ele deveria ter a cabeça de longo prazo. Só que todo mundo quer enriquecer rápido. Inclusive, tem um vídeo meu, vou deixar o link aqui, fala sobre 3 hábitos que você não deve ter, que não vai ajudar você a prosperar, e um deles é esse que eu estou falando agora, e você pode aprender mais lá. Fica a dica aí para você também ver esse vídeo lá. Vamos seguir então para nós conhecermos mais sobre criptomoedas, sobre esse mercado aí. Nós vamos falar agora sobre os altcoins. E o que é isso? Já ouviu falar sobre isso? Altcoins? Se você conhece também, tem mais profundidade sobre isso, quer compartilhar? Pode aqui escrever nos comentários também. É importante o seu comentário para que isso também seja mais engajado, mais pessoas conheçam e possam também fazer parte desse mercado e ter a oportunidade de prosperar, porque esse canal é para isso, gerar conhecimento para que as pessoas prosperem. Altcoins são criptomoedas alternativas ao Bitcoin. Algumas têm funções específicas, como as plataformas, enfim, a gente vai falar um pouquinho delas agora. Altcoins são alternativas ao Bitcoin. E existem várias aí, cada dia está surgindo centenas de criptomoedas novas, mas algumas são conhecidas. ADA, Dogecoin, Ethereum e por aí vai. Né? Solana, falando talvez as mais conhecidas, mas se você acessar a uma corretora de criptomoedas, você vai ver que existe uma infinidade de criptomoedas, as altcoins, para você poder investir com conhecimento. Não esqueça disso. Vamos seguir então para ter bastante conhecimento, para você agregar aqui nesse vídeo. Nós vamos falar das vantagens dos altcoins, né? Vamos lá. Potencial de valorização. Tem altcoins aí que valorizaram em um mês, por exemplo, mais de 1000%. Valiam lá centavos de dólares, ou valiam lá reais e de repente passaram a valer lá $50, $100. Imagina se você investiu aí R$ 1.000, R$ 10.000 e ele teve mais de 1000% de valorização. Né? Então, essa é uma oportunidade, desde que você entenda os fundamentos, que você pode realmente entrar numa opção de prosperar. Ainda assim, precisa fazer isso com longo prazo, mesmo que essas altas possam acontecer no curto prazo. E algumas
elas têm utilidades de fato reais, né? Não é só a criptomoeda para gerar rendimento, ela presta um serviço hoje no mundo digital que tem um fundamento para você ver que ela vai se valorizar. E você vai diversificar a sua carteira. Deixa eu falar uma coisa para você, inclusive, sobre isso, relativo às criptomoedas. Eu já falei sobre isso, vou reforçar. E eu vou falar bem próximo agora de você. Mesmo que você comece a dominar, se encante pelas criptomoedas, comece de forma diversificada. Né? Eu sugiro 70% em renda fixa, 20% em renda variável, mas não em criptomoedas, e talvez no máximo 10% em criptomoedas para você ir conhecendo esse mercado, tá bom? Então, segue esse conselho aí que eu tenho certeza que vai te trazer mais segurança para ajudar você a prosperar. Vamos lá, seguindo agora, tem vantagens, mas tem riscos também. Quais são esses riscos para as altcoins, para essas criptomoedas? Vamos lá, maior instabilidade. Uma vez que os fundamentos dessas criptomoedas são menos estáveis, eles tendem a ter mais instabilidade. E algumas, como eu já disse, desaparecem, deixam de existir e pessoas perdem muito dinheiro com isso, acabam perdendo dinheiro. Né? No mercado existe uma máxima: quanto maior o risco, maior o retorno. Entretanto, quanto maior o risco, eu digo, mais conhecimento, mais fundamentos você precisa adquirir para poder investir com mais segurança. E os projetos podem não se sustentar, né? Porque foi lá, talvez a ideia foi muito boa, foi descentralizada, estava lá na blockchain, enfim, mas não se sustentou. No decorrer, o que era o propósito dessa criptomoeda, ela não conseguiu alcançar e perdeu valor, deixou até de existir. E por fim, ela tem uma dependência de uma comunidade. Talvez, um exemplo, muitas pessoas quando viram as ideias iniciais, ela era bem bacana, entrou aquela comunidade, muitas pessoas compraram, ela se valorizou, depois as pessoas começam a falar, isso não é legal não, vou voltar para o Bitcoin, vou lá para o Ethereum, vou para a Solana, vou para o Dogecoin, enfim, citando algumas aqui já conhecidas, e esvaziaram e as pessoas, logicamente, se sumiram dessa criptomoeda, ela perde o valor. Então, muita atenção com isso. Seguindo aqui as nossas informações e dicas sobre isso, como na prática acontece, como a gente pode lidar com essa questão das altcoins aí. Por exemplo, a Solana, ela valorizou mais de 10.000%. Já é uma criptomoeda conhecida, né? Entre 2020 e 2021, no auge da pandemia, mas em 2022 ela perdeu 80% do seu valor. Ou seja, saiu lá um exemplo, né, de R$ 1 e passou a custar R$ 10.000. Só que depois ela voltou para custar ali R$ 2.000. Está valorizada ainda, mas quem investiu quando ela estava em alta perdeu muito dinheiro. Então, muito cuidado com essa volatilidade das altcoins, que é muito maior das moedas já mais estabelecidas, mais conhecidas, que hoje eu digo que é o Ethereum e o Bitcoin. Inclusive hoje listada, sempre que você vê análise de mercado, você vê sempre Bitcoin e algumas com Ethereum também, tá? Vamos lá, seguindo aqui as nossas informações, imagino que você deve estar gostando, muito conteúdo legal, prático, eu estou trazendo de uma forma aqui muito simples, buscando trazer informações, conteúdos que as pessoas que estão investindo conhecem, mas de uma forma bem leve, tranquila para você aprender mesmo. Você está com dúvida? Volta atrás, escuta de novo, vê o que eu estou falando aqui. Compartilha também com amigos para vocês trocarem ideias. Na pirâmide de aprendizagem de Maslow, por exemplo, quando você compartilha uma informação, troca ideia, você aprende muito mais. Sai lá de 20%, 30%, como a gente pode estar aqui, para 80%, 90%. Então, compartilha, conversa com seus amigos, fala sobre esse vídeo, fala com ele o que você aprendeu aqui que achou legal e comenta também, você pode comentar aqui, colocar, eu gostei disso, eu queria acrescentar esse ponto, isso vai enriquecer a sua aprendizagem, tá bom? Então vamos lá, o que é uma carteira de cripto, né? Como eu já citei aqui, falei algumas vezes sobre isso, a sua carteira é onde você guarda as suas criptos. Pode ser um app, né, no Hot Wallet ali, ou pode ser também a física. Algumas pessoas que têm um valor bem agregado em criptomoedas, elas têm também o pendrive. Vou simplificar aqui. É um pendrive, lógico que é com segurança, criptografado, com senha que você coloca, com as suas criptomoedas físicas, vamos dizer assim. Ou seja, ela está lá, listada na corretora, lá na criptomoeda se valorizando, mas você tem lá a quantidade que você tem exatamente de criptomoedas. Agora, você comprou mais, você precisa atualizar, manter isso atualizado e cuidado com a senha. Gente, tem histórias aí impressionantes de pessoas que
mantiveram toda essa segurança, compraram ali a carteira física e perderam a senha, esqueceram a senha. Existem algumas até bem legais que você grava a senha, e enfim. Mas aprofunde sobre isso também se você vai colocar altas quantias nas criptomoedas. Vamos seguir, então, aqui com mais conteúdo de qualidade. Quais são as vantagens dessas carteiras, né? Controle total dos seus ativos, transferência livre sem burocracia. Quer um exemplo? Com essa carteira física aí, ou esse hot wallet, você pode transferir de uma pessoa para outra sem precisar passar por corretoras. Esse é um dos grandes motivos que as criptomoedas elas são descentralizadas. Então, normalmente, para você movimentar dinheiro, você sabe que qualquer movimentação de dinheiro, hoje, seja no real, no Pix, transferência, enfim, qualquer coisa, o Banco Central, a Receita Federal, sabe o que nós estamos fazendo, né? Então, com as criptomoedas, você pode, de forma descentralizada, transferir dinheiro dessa forma com a sua carteira. Logicamente, hoje, com corretoras, elas também têm que dar informações ao Banco Central, mas ainda existe a forma descentralizada. Vamos seguir, então, com mais conteúdo de qualidade, porque tudo tem risco, né? Então, a gente precisa também alertar você sobre os riscos disso. Se perder a chave, como eu falei, você perdeu tudo, acabou. Se você tirou lá da bolsa, colocou na sua carteira, e você perdeu a carteira, perdeu o pendrive, né, vamos colocar assim, perdeu a senha, perdeu tudo. Então, muito cuidado com isso. Os hot wallets podem ser hackeados, né? Você colocou lá no seu wallet, na sua carteira digital, mas ainda corre o risco de ser hackeada, porque se o seu smartphone, o seu computador, ele tem conectividade, está em risco também. Então, fique atento a esses riscos e vem comigo, vamos aprender mais sobre criptomoedas. Vamos seguir aqui para o próximo, na prática, como que é? É como um cofre digital. Você tem a chave, né? Olha que legal, você tem dinheiro, você adquire um cofre aí, seja digital ou seja em pendrive, e você tem a chave dele. Você guarda do jeito que você quiser, você utiliza da forma que você quiser, você transfere para a pessoa que você quiser que tem esse acesso também. Olha que ideia sensacional das criptomoedas, por isso que é um tipo de investimento que cresce muito. Mas, mais uma vez te digo, cuidado, aprenda bastante, entenda os fundamentos, se associe a pessoas que têm muito conhecimento e sérias que podem te ajudar com isso também, tá bom? Vamos seguir aqui, continuando esse conteúdo de criptomoedas, bem bacana. Eu quero deixar algumas frases aqui para você pensar, refletir sobre o que nós falamos aqui. Criptomoedas são o futuro, mas só para quem entende o presente. Não é sobre sorte ou aposta, é sobre estudar, proteger e investir com inteligência. Eu quero finalizar aqui com essa frase e falando para você, olha só, você quer investir em criptomoedas? Eu falei algumas dicas aqui, alguns fundamentos muito importantes. Por exemplo, diversifique a sua carteira, siga lá os 70%, 70, 20, 10 e 10% no máximo em criptomoedas até você ter a coragem com conhecimento e ter bastante perícia no mercado para poder aumentar essa diversificação aí, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E lembre, eu falar para você, muita gente investe em criptomoeda como se estivesse investindo nas bets, no tigrinho, e sem fundamento nenhum, achando que vou colocar aqui amanhã valoriza, o Bitcoin cresceu, saiu de 100 mil, foi para 120 mil dólares, vou investir em Bitcoin. Vai lá e perde dinheiro. E depois fala que a culpa é do Bitcoin. Muito cuidado com isso. Então você viu aqui vantagens, riscos, como fazer tudo na prática. Eu espero que você tenha gostado. Faço mais um convite para você. Dê aquela sua curtida se ainda não fez. Compartilha, comente aí também, porque esse é um conteúdo riquíssimo. Muita gente paga caro, você está tendo de graça aí. Agora eu só peço que você compartilhe para que mais pessoas fiquem alertas e conheçam. E se quer aprofundar mais nesse conteúdo, se quer tornar-se um investidor inteligente de verdade, me chama aqui que eu tenho uma consultoria personalizada para você alavancar e prosperar. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço.